Bom dia! Hoje vamos ter mais uma visita do nosso ciclo de visitas online do Museu da Água. Hoje, em parceria com o Museu de História Natural e Ciência, a visita chama-se Praças, Jardins e Água e é uma parceria já com 6 anos. Connosco vamos ter uma velha amiga, a Raquel. Olá, Raquel! Olá, então, Bárbara! Tudo Que bem? bom! Vamos fazer mais um Praças, Jardins e Água. Mais uma, já com saudades. Há 2 anos que já não o conseguimos fazer. Anda! Vamos começar pelo jardim, fazer um percurso curto no jardim para falarmos um pouco da importância das plantas e de como elas, no fundo, chegaram até nós para depois passarmos aos parques e à água. Está bem. Sim? Vamos. A história do jardim remonta, de facto, à história do próprio edifício, do museu, não é? Esta casa sempre foi dedicada ao ensino, desde o noviciado de Cotovia, aqui instalado no século XVII, no início do século XVII, onde já existia o tal horto para os noviços estudarem a botânica. Depois, a seguir, o Colégio dos Nobres, com o Marquês de Pombal, continuou o ensino da botânica e depois, a partir de 1837, a Escola Politécnica de Lisboa, onde era necessário, de facto, complementar o ensino da botânica com a abertura do jardim. Com a abertura do jardim, sim. E a água sempre ligada. E a água sempre ligada. E toda a história desta colina, não é? Sempre ligada à depois ciência. Depois vamos conseguir Sempre ligada. interligar. Já sinto o cheiro. Agora sinto. E se calhar agora já é ali das roseiras. E já sinto o cheiro, um cheiro característico. Que saudades! Estas árvores agora estão muito despidas, não é? Sim. Mas olha, está bonito. Pois está. Estas árvores vêm-se imenso em Lisboa. Sim. Isto é o quê? Olha, esta assim exatamente é uma sófora. Uma sófora. Pois tem um nome muito bonito. Gosto muito. Sófora. Sófora. Adoro sófora. Olha, o Jardim Botânico de Lisboa foi inaugurado em 1878 para complementar o ensino da botânica na Escola Politécnica. Portanto, já te contei a história. Sim, já falámos sobre essa edifício, colina, não é? E sobre a história daqui da sétima colina. Portanto, meados do século XIX, há aqui a necessidade de complementar o ensino da botânica. Na altura, eram professores da Escola Politécnica o Conde de Ficalho e o Andrade Corvo. E começaram a projetar, então, um jardim botânico. Já existia o horto antigo, noviciado, do Colégio dos Nobres, atrás do edifício, e eles então começaram a pensar desenvolver uma classe aí, e a classe tem as plantas, enfim, organizadas de acordo com as famílias, aquelas pertencem, de acordo com a taxonomia botânica, e chamou um jardineiro alemão chamado Gus para delinear a classe. Sempre típico dessa época, não é? Este cruzamento de conhecimentos Sim. dentro da Europa é muito desta época de De século chamarem XIX. também, não? Sim. Os alemães, e neste caso o francês Jules Davot, que veio. Nós estamos no arboreto. Enquanto a classe ficou com 1 hectare, o arboreto já tem 3 hectares aqui neste declive, a descer a colina, e o Jules Davot, francês, foi chamado então para desenhar o arboreto com as grandes árvores dos 4 cantos do mundo, para colocar aqui enfim, aquilo que era o exotismo, mas também aquilo que vinha a ensinar as características sobre as diferentes plantas do mundo, né, que habitam as diferentes regiões bioclimáticas. E o Davot foi um visionário, porque ele, de repente, tem que plantar um declive e não tinha estufas, e tinha que colocar aqui plantas tropicais, subtropicais. O Davot terá pensado assim: vou plantar aqui em cima, expostas ao sol, as plantas adaptadas a climas mais quentes e secos, e lá embaixo aquelas que necessitam de maior umidade, têm exigências de temperatura. Conseguiu incluir dezenas de espécies de palmeiras diferentes, sem estufas. Temos uma grande coleção de palmeiras ao ar livre. E aqui temos o dragoeiro. Enorme. Linda.
É nativa da região macaronésica, Açores, Madeira, Cabo Verde, Canárias. É uma espécie vulnerável porque daqui se extraía um pigmento muito importante chamado sangue de dragão. Vou-te mostrar aqui, olha, conseguem-se ver aqui nas cicatrizes das folhas secas o cor de laranja do sangue de dragão. Reza a lenda que Hércules, no seu 11º trabalho, terá lutado com uma hidra de 100 cabeças e por cada gota do dragão que caía no sol nascia um dragoeiro e, portanto, o dragoeiro tem o sangue de dragão dentro dele. Daí o nome. E daí o nome. As garras do dragão são as raízes aéreas, a língua do dragão, a espada do Hércules, portanto, isto é tudo verdade. Tá. Um jardim botânico tem este papel importante de incluir coleções que sejam relevantes do ponto de vista botânico. Temos aqui estas pequeninas que até podem parecer palmeiras, mas não têm nada a ver. São plantas do tempo dos dinossauros, são fósseis vivos que continuam iguais hoje àquilo que era em termos de espécie naquela altura, são as chamadas cicadófitas. Hoje vêem-se muito plantadas também por aí na cidade, sim, e dão umas pinhas no centro. É uma coleção muito importante precisamente por serem fósseis vivos. Temos aqui as nossas palmeiras, uma grande coleção de espécies diferentes. Com grandes folhas. E aqui encontramos então um exemplo da importância que as plantas têm na nossa vida e do porquê de termos ido à procura de diferentes usos que fazemos das plantas, portanto já desde os descobrimentos, não é? descobrimentos. Ora, se formos apanhar, euforia quase, não é? se formos apanhar estes raminhos ou as folhas, é ramos ou folhas? tanto faz, ou ramos ou folhas, e partirmos, consegues cheirar. Olha lá aqui. Tem um cheiro muito. Portanto, isto é a cânfora. Cânfora, não é? A cânfora de que se construíam as arcas, por exemplo, para colocar a roupa, porque o que tu sentes aqui é inseticida. A própria árvore produz inseticida para se proteger contra insetos. Portanto, é um exemplo de uma árvore asiática e, neste caso, prima da caneleira, Sim. que é aquele exemplo das especiarias que nós trazíamos, de facto, da Ásia, desde a altura dos descobrimentos, desde a altura em que existe a troca de plantas para o uso do homem, em que o homem ia aprender com as populações locais os usos e depois trazia para a abertura dos novos mundos, não é? Dos novos saberes, dos novos sabores também. Começas a ver logo aqui um exemplo de uma trepadeira tropical do México, não é? que nós conhecemos bem porque encontramos muito, plantamos muito até em casa. Sim. Mas ela de facto trepa e está a trepar uma palmeira, é a costela de Adão. Sim. Monstera deliciosa porque o fruto que está aqui é comestível quando está maduro e sabe assim a banana, ananás, uma mistura muito interessante e que as pessoas parece se habituaram a explorar. Imagino que deva ser bom. Nunca experimentei. É linda. E é mais bonita ainda quando percebes que tem tantos anos. Eu adoro. Já viste, ela tem a idade do jardim. Se foi de facto plantada por ele, não, mas se lhe foi oferecida ao conde de Ficalho, tem a idade do jardim. Portanto, aqui temos a árvore do imperador, que terá sido oferecida pelo Dom Pedro II ao conde de Ficalho. Esta espécie está em vias de extinção atualmente na natureza, o que mostra o papel mais relevante dos jardins botânicos, que é de facto servirem de cofres de biodiversidade. Tens aqui viva uma planta que poderá estar em extinção na natureza e cujas sementes nós podemos inclusivamente guardar no banco de sementes para vir a replantar mais tarde. E é um testemunho das missões botânicas do século XIX. E é um testemunho das missões botânicas, muito bem, exatamente, é isso mesmo. Mas ora, enfim, então, aqui temos esta as é araucárias. São
as araucárias que Normalmente são nós vemos sempre muito enormes. plantadas também nas cidades aqui, na cidade de Lisboa, mas são do tempo dos dinossauros também. Também. Sim, sim. Portanto, tu aqui consegues ter uma ideia também das plantas que nós usamos ou que nós vemos nos parques, e nós a Sim. seguir vamos para o Príncipe Real e vais conseguir encontrar as mesmas plantas. Temos o jacarandá, temos o ginkgo biloba, o macho, temos as araucárias que vimos lá atrás, mas também as sequoias, temos as palmeiras, temos aqui uma palmeira que é a única que nasce espontânea em Portugal, no Algarve, que é a palmeira das vassouras, ou seja, esta ideia de que as plantas no século XIX eram trazidas também para mostrar Sim. um poderio, não é? O exótico e o diferente. Sim. Aqui. São prestígio dentro do jardim, mas nos parques tem muito já a ver com as questões de salubridade, não é? Claro. E tem muito a ver depois com este contraponto com a Revolução Industrial e com as questões de modernidade que depois nós iremos falar no Príncipe Real. Então vamos Quando para lá lá. chegarmos, bora. Vamos lá ver Vamos. algumas destas plantas. Vamos. Olha, esta é do do género da saponária. Esta é sabonetes. É, e se tu apanhares o fruto e agora, olha aqui, Bárbara, Ai, que esfregarmos giro. com água, fazemos sabão. Ai, Estás a adoro. ver? É sabão. Não tem E se cheiro, passar para não é? passa lá aqui o teu dedo. Não tem cheiro. Não. Quer dizer, ter tem. Quer dizer, tens o cheiro do fruto, que é adocicado, não é? Mas depois misturavam aromáticas, Pois, claro. não é? Alecrins, rosmaninhos, que era para o sabonete ficar a cheirar bem. Claro. Mas que isto é a giro. saponina e é tal e qual, Isso é um sabonete. é, está a ver? Não, é mais um sabão próprio. Que é o fruto, tem cá dentro a semente. Que giro. Pronto, ali é a tal planta que temos como obra de arte, uma Metrocidrus excelsa que caiu numa tempestade. É muito bonita. Olha, agora vamos para o jardim, mas hoje vamos para um sítio diferente. A Normalmente sério? costumamos ir assim, aqui pela rua, mas hoje vou-te levar pela Galeria do Loreto. Ai, que bom! Pode ser? Pode, Então claro, vamos embora. claro que sim. Vamos embora. O visto está tudo partido. Esta. Vinham os nobres, tinham um ataque, coitados. É aqui que vamos entrar. Que bom. Esta era a porta do carro do noviciado da Cotovia. Uau! Entra. Estamos na porta do carro do noviciado da Cotovia. Primeiro, noviciado da Cotovia. Depois, Colégio dos Nobres. Enquanto noviciado da Cotovia não foi necessário abastecer, mas enquanto Colégio dos Nobres, sim. Principalmente onde? No Picadeiro. Porquê? Porque aí era necessário água. Se reparares, ali temos uma porta, hoje encerrada, mas na altura era por ali que o aqueduto, e nesta zona, na Galeria do Loreto, abastecia o Colégio dos Nobres. É esta a grande ligação, o início da nossa parceria, se quiseres. Certo? Temos aqui o nosso princípio. Esta galeria, a Galeria do Loreto, tem de facto uma importância crucial neste período. Vamos descer? Sim, sim. Vamos entrar na galeria. Repara. Estás por baixo da Rua da Escola.
água do lado direito, água do lado esquerdo, espaço central para os trabalhadores. Claro, isto é maravilhoso. E agora vamos deixar o rato nas nossas costas e vamos em direção, se fôssemos até ao fim, seguimos até São Carlos, mas nós não vamos. Vamos até ao Príncipe Real. Bora? Muito bem. E então, estamos quase a chegar ao reservatório da Patriarcal. Este túnel já foi aberto na segunda metade do século XIX e permitiu, numa primeira fase, fazer chegar água do aqueduto e, numa segunda fase, via reservatório da Verónica, água do Alviela, a partir de 1889. Portanto, este túnel acaba por fazer esta passagem entre século XVIII e século XIX. Bem-vindo à Patriarcal. Que bom. Olha, vou-te já chamar a atenção aqui para uma coisa. Uma boca de incêndio. Estavas à espera de encontrar aqui assim no reservatório? Não. Muito século XIX. Portanto, esta questão muito da industrialização da vida cotidiana, não é? Portanto, as infraestruturas, o abastecimento da água, a iluminação a gás, os transportes, as comunicações, tudo nesta altura deixa de ser um luxo, não é? Passa a se fazer parte muito do cotidiano das pessoas e, portanto, neste período é necessário modernizar a cidade. Estamos na segunda metade do século XIX. É preciso também resolver estas questões e os incêndios era uma questão que era necessário e urgente resolver na cidade. Portanto, num reservatório tínhamos que ter, como é óbvio, uma boca de incêndio e ali encontramos uma. Vamos dar aqui assim uma volta. Olha, o edifício do museu agradece que muitas histórias de incêndios sofreu. Exatamente. E muitas vezes queimou mesmo, não é? Sim. Muitas vezes queimou. Este reservatório faz parte, na segunda metade do século XIX, houve duas companhias de água. Uma primeira, que viveu muito pouco tempo, entre 1858 e 1864, e uma segunda, que é hoje a EPAL, nascida em 1868. Estas empresas, e esta primeira empresa, vai deixar ficar construídos 5 reservatórios. Este foi um deles, o reservatório da Patriarcal. Este reservatório, dentro desta nova rede de distribuição que começa na segunda metade do século XIX, vai abastecer, dentro da zona baixa, a zona baixa estava dividida em duas partes, dentro da zona baixa vai abastecer a zona mais alta da zona baixa. Fiz-me entender? Okay, não é muito fácil, mas fiz-me entender. Este reservatório tinha uma capacidade de 880 metros cúbicos de água. A capacidade não era assim muita, mas funcionava um pouco quase como que uma câmara de perca de carga. A água vinha de um outro reservatório, que também faz parte desta rede, e que fica, se calhar até já ouviste falar dele, o reservatório do Arco. Fica ali assim quem desce a Rua das Amoreiras, não é o reservatório também da Água das Amoreiras, é o reservatório do Arco. Fica na Rua das Amoreiras. Vinha dali para este reservatório e depois então abastecia a zona média mais alta. Mais tarde passa também a receber a água do Alviela, então sim, vai receber de um outro reservatório que fica quase ao pé do Panteão. Repare, num sifão enorme, passa a receber a água do Alviela. E depois em rede, portanto, domiciliação da água na segunda metade do século XIX. Deixa de ser um luxo, é um conforto, de facto, é algo que é expectável. A segunda metade do século XIX é o período dos grandes problemas, 1856-58, tifo, cólera, febre amarela, em cada 1000 morriam 50. Portanto, os governos locais têm de facto esta urgência e esta necessidade de resolver as questões das cidades, de começar a traçar novas ruas largas, onde as massas de ar circulassem, e ao criar estas novas ruas, então vai-se fazer passar o saneamento, vai-se fazer passar as canalizações da água e estas novas ruas largas, retilíneas, onde vai começar, olha a zona do Príncipe Real, uma nova burguesia, então são zonas modernas da cidade do século XIX. É óbvio que temos aqui um contraponto, não é? A Revolução Industrial e os pátios, onde então vão viver muitas pessoas sem qualquer tipo de condições, onde de facto há problemas graves de salubridade. Portanto, nós temos aqui uma cidade com problemas ainda de salubridade, uma cidade onde se criam espaços de natureza controlada,
onde as pessoas quase que se refugiam um pouco dessa poluição. Surgem os jardins E os parques. os jardins. E um bocadinho quase como que a democratização também desta sociedade. Nunca as crianças, por exemplo, começam a vir à rua, apanham sol, apanham ar, não é? Esta medicina profilática que nos diz que devemos, de facto, apanhar ar, apanhar sol, porque as massas de ar devem circular para afastar os miasmas, não é? Portanto, todas estas questões que se prendem com esta segunda metade do século XIX são muito resolvidas pela água, como é óbvio, e por uma nova urbanização, por uma nova forma de ver as cidades. Então, e reservatório da Patriarcal, porquê? Já alguma vez te perguntaste? Não, mas Olha, pergunto-me agora. Então perguntas-te agora. Reservatório da Patriarcal, mas para falarmos um bocadinho da Patriarcal, se calhar vamos remontar um bocadinho mais. 1700, pronto, 1700, o Conde Tarouca vai construir aqui o seu palácio, aqui assim na zona, não obviamente aqui por baixo desta zona onde nós estamos, e não existia jardim, como deves imaginar, nós estávamos no alto da Cotovia, Vale Verde para um lado, Vale de São Bento para o outro, certo? E é aqui no alto da Cotovia que o Conde Tarouca vai começar a construir o seu grande palácio. Em meados do século devia estar Paredes Maia, já uma boa massa de palácio, quando de facto ele é chamado como embaixador para Londres e vai deixar ficar o seu palácio. Será o terremoto de 1755 quem depois irá ditar a construção de uma patriarcal nesta zona. A patriarcal joanina do Paço de Ribeira vai ser consumida neste terremoto, nos incêndios que se seguiram, e é aqui este local que vai ser o novo local para a nova patriarcal lisboeta. Portanto, a parte de baixo é a parte do palácio, a parte central vai ser uma grande igreja e toda a parte de cima construída em madeira. Em 1757, repara, já se rezava a primeira missa. Ao final de 12 anos, arde completamente, foi fogo posto. Quem pôs o fogo também foi queimado vivo na zona, porque foi apanhado rapidamente. Depois, mais tarde, passou-se a chamar esta zona a Patriarcal Queimada. Okay. Ainda aqui na toponímia nós apanhamos aqui a Travessa da Queimada, a Travessa da Proceição, é óbvio que a da Patriarcal, e aqui o Reservatório da Patriarcal, não é? Que acaba por perpetuar esta memória, não é, da Patriarcal, e é daqui que vem este nome. Mas temos mais, porque há aqui mais pré-existências. Porque já para o final do século, em 1790, há uma nova ideia para este local. E esta ideia nova vai abarcar aquilo que é hoje quase o jardim inteiro, o Grande Erário Régio. Um Erário Régio é um edifício que agrega todos os tesouros do reino. E, portanto, isto era uma ideia antiga de Marquês de Pombal, de 1761, que ainda não tinha sido concretizada, e agora o José da Costa e Silva vai, então, fazer todos os planos. Existe uma maquete no Museu do Carmo, daquilo que seria, já estou a dizer tudo, do que seria, nunca foi, o Grande Erário. E vai começar a ser construído, mas nunca foi acabado. Fizeram-se os alicerces, da planta central. O primeiro piso do Erário Régio iria abarcar a Torre do Tombo. E, na altura, quem iria assegurar o espaço seria o Regimento de Peniche. Lembras-te, no terremoto, aqui esta zona teve aqui assim o Regimento de Peniche e também teve uma forca. Portanto, toda esta zona teve aqui uma série de questões relacionadas com o terremoto. Algumas delas ainda permaneceram, como é o caso do Regimento de Peniche, que iria ficar aqui assim também alojado neste grande edifício do Erário. Bem, nunca foi construído. Nunca foi construído e ficou. E este espaço passou a chamar o Largo das Pedras, ou os Caboços do Erário. E vai ser a Companhia das Águas, que de facto vai então aqui construir este reservatório, mas vai aproveitar não só os alicerces da zona central do Erário, que era octogonal, e agora repara na planta deste reservatório, vai aproveitar os alicerces da zona central do Erário e vai aproveitar a pedra.
Portanto, a pedra serviu para construir este reservatório, o reservatório da Verónica, que nós já falámos, e parte do reservatório do Arco, que nós também já falámos. Bem? Portanto, este erário, no fundo, também, a memória deste erário também está aqui, perpetuada neste reservatório, que hoje já não abastece a cidade e que faz parte do Museu da Água. A Patriarcal recebeu o Prémio Municipal Eugênio dos Santos em 1994, quando Lisboa foi Capital Europeia da Cultura. E agora vamos até ao Jardim do Príncipe Real, que é o meu jardim preferido. Este jardim também é muito representativo, para além da água, de outras questões da modernidade das cidades do século XIX. Ora, repara, os azulejos que passam para as fachadas dos edifícios e que ampliam a luz do sol, não é? E a cidade que é ampliada, e as questões do calcário, do calcetamento, aqueles desenhos geométricos, como vemos no Rossio, não é? Aqueles como se fosse o Tejo, não é? E que no fundo tem muito a ver com estas questões da salubridade também, porque retiravam a lama, ajudavam a baixar a poeira, não é? E ao mesmo tempo vão alinhar ruas, muito a ver com estas questões do regularizar a cidade do século XIX. Torná-la mais luminosa. E o que é que tu tens-me a dizer, por exemplo, aqui assim destas árvores? Acho tão bonita esta. Olha, eu acho que nós aqui vamos encontrar muitas plantas que estivemos a ver no Jardim Botânico, nomeadamente temos um casal de ginkgos. Casal de ginkgos, adoro. Porque eles estão lado a lado, plantados, uma fêmea e um macho, e nós conseguimos vê-los já aqui. Encontramos aqui um macho e uma fêmea, lado a lado, e agora conseguimos ver o macho, que é este aqui, normalmente sempre mais alto, não é? Mais esguio, as fêmeas mais arredondadas. Ele está já a libertar o pólen que ela vai receber, e depois em setembro, outubro, tens as tais sementes mal cheirosas que caem. É ela que obviamente produz semente, não é? Sendo uma menina. E que depois as pessoas pisam e ficam sem saber muito bem o que é aquilo, mas na realidade é a semente do ginkgo. Olha, Raquel, gostei tanto. Também eu. Assim Já estava que passar, com saudades. também eu. Assim que passar a pandemia, vamos retomar as nossas visitas no terceiro sábado de cada mês, mas espero que este ciclo de visitas sirva para aguçar o apetite a quem nos estiver a ver, e um obrigada por ter juntado a nós. A ti também. Escolhemos este cedro só para nos dares mais um bocadinho. É o cedro do Bussaco, que não é cedro nem no Bussaco. Duas mentiras. É o Cupressus lusitanica, na realidade um cipreste do México. Cipreste do México? É um cipreste e proveniente do México, só que foi muito plantado no Bussaco e, portanto, a partir daí passamos a tê-lo. Ok. Mas é muito, muito rico. Dizemos adeus. Obrigada.